Muito bem, seguimos então acompanhando a agenda dos candidatos. Agora, de São Paulo, a repórter Nani Cox traz os destaques da agenda dos candidatos ao governo do estado nesta quinta-feira. Vamos acompanhar. O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia, candidato à reeleição pelo PSDB, concedeu entrevistas e fez caminhadas no interior e em Santos. O tucano prometeu entregar novos hospitais em Campinas e Ribeirão Preto, além de um AME cirúrgico em São Carlos. Rodrigo Garcia voltou a falar das propostas de habitação e afirmou que vai buscar alternativas para financiar novas unidades se for reeleito. Estou vindo aqui justamente para isso, para renovar em mais uma caminhada o apoio a Campinas, aqui a Ouro Verde, aos bairros mais populares de Campinas. Eu sei da importância da habitação. A habitação é o maior sonho da família brasileira e o governo de São Paulo vai manter o seu compromisso. Ser o único estado do Brasil que investe no mínimo 1% do seu ICMS em habitação de interesse social. Além disso, nós temos um novo programa que eu vou trazer aqui para Campinas, que é o Viver Melhor, que é a reforma em casas de população carente, que não tem condição de fazer uma reforma, e o Estado passará a fazer essa reforma para essa população, para dar mais dignidade a quem já tem uma casa, mas não é uma casa digna. O candidato do PT, Fernando Haddad, cumpriu agendas em Campinas e Sorocaba. O petista reforçou que pretende promover uma aproximação entre Estado, empresas e universidades para reindustrializar São Paulo. Em uma visita a uma fábrica de autopeças, Haddad fez críticas à gestão do adversário, Rodrigo Garcia, e do ex-governador, João Dória. O estado de São Paulo respondia por 40% da produção de calçado do Brasil. Hoje não chega a 8%. Por que está todo mundo indo embora daqui? Porque o Rodrigo Garcia e o Dória trataram de aumentar o ICMS do calçado para 18%, quando o Alckmin tinha reduzido para 7%. Justamente para evitar a fuga de empresas daqui para outros estados. Se a gente não tomar providências, nós não temos solução. Nós temos que corrigir esses desvios do governo Rodrigo Dória. Rodrigo Dória já deu, tiveram a oportunidade deles, não fizeram. Está na hora de, depois de 28 anos, mudar o governo do estado de São Paulo para melhor. O candidato do Republicanos, Tarcísio de Freitas, esteve em Taubaté e São José dos Campos, no Vale do Paraíba. O ex-ministro defendeu a redução de tributos para reverter a desindustrialização no estado. Tarcísio também falou sobre a intenção de investir no Instituto Butantan, centro de pesquisas vinculado à USP. É um patrimônio do estado de São Paulo. Nós vamos fazer investimentos para que o Instituto Butantan possa cada vez mais se aprofundar em pesquisa, dominar tecnologias, produzir insumo farmacêutico ativo em território nacional, inclusive avançar em outras técnicas de vacina, por exemplo, o RNA mensageiro, que foi talvez a novidade que surgiu aí na questão do Covid. Então, a gente vai apostar muito na questão do Instituto Butantan como grande provedor de vacina, e São Paulo vai ser um case de sucesso sempre. Nós vamos incentivar a vacinação e incentivar o investimento no Butantan. E uma hora certa agora na PAN, 10h34, uma nova pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas para o governo de São Paulo foi divulgada nesta sexta-feira. Vamos aos números. Fernando Haddad, do PT, tem 29,8%, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, 26,4%, Rodrigo Garcia, do PSDB, tem 21,8% das intenções de voto. Vinícius Poit, do Novo, tem 0,9%. Altino Júnior, do PSTU, também Carol Villar, da UP, e Elvis César, do PDT, tem 0,4% cada. Já Edson Dorta, do PCO, e Gabriel Colombo, do PCB, tem 0,2% cada. E Antônio Jorge, do DC, tem 0,1%. Brancos e nulos somam 9,7% e não sabem ou não responderam tem 9,8%. A margem de erro é de 2,3 pontos percentuais para mais ou para menos. Foram ouvidas mais de 1.800 pessoas entrevistadas entre os dias 18 e 22 de setembro. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob o número SP 01737 de 2022. A gente volta a falar com o professor Rodrigo, então, como o senhor analisa esses números dessa pesquisa que saiu agora? Lembrando que o Haddad provavelmente vai para o segundo turno, agora o segundo colocado ainda está indeciso, né? Como o senhor acompanha e analisa esses números?
Eu diria que o estado de São Paulo tem uma característica neste momento que, inclusive, se assemelha, com algumas diferenças, à situação que nós vivemos aqui no Rio Grande do Sul, que, diferentemente de boa parte do resto do país, em que há uma polarização que, de alguma forma, reproduz a polarização da eleição presidencial, seja um polo pró-governo ou um polo pró-oposição, no estado de São Paulo, nós temos ainda o PSDB mostrando uma força, é o partido incumbente, o que faz com que o resultado do primeiro turno esteja num grau de muito maior indecisão. Se nós pensarmos esses números, incluindo aí, primeiro, que existe uma margem de erro, e, em segundo lugar, que esse é o resultado da questão estimulada, onde, de alguma forma, se força o eleitor a fazer, digamos, uma escolha entre esses nomes. Nós podemos dizer que ainda existe um certo grau de indecisão, e mesmo com a posição, digamos, um pouco mais confortável do Haddad, ele não pode, digamos, considerar que já está ganho o primeiro turno e pode esperar pelo segundo, porque nós já tivemos situações, aqui no Rio Grande do Sul, isso aconteceu no passado, que um candidato, digamos, tendo essa tranquilidade, começou a fazer uma campanha para tentar fortalecer a candidatura de um outro candidato para que ele tivesse no segundo turno, porque era um candidato mais confortável de concorrer no segundo turno, e ficou fora do primeiro. Então, eu diria que os três candidatos, os três têm a possibilidade de estar no segundo turno. Claro que essas últimas semanas vão definir essas posições. É possível que se mantenha como está, mas também é possível que haja, digamos, uma mudança de posições entre os candidatos. Então, eu diria que provavelmente os candidatos vão colocar toda a sua energia para essa definição e aí saberemos se São Paulo vai, de alguma forma, interromper um processo que de mais de 2 décadas de domínio do PSDB, e, de alguma forma, manter um padrão mais próximo da política nacional atual, em termos de polarização, ou se, de alguma forma, o PSDB vai conseguir manter a sua força, vai manter a sua capacidade eleitoral e continuará no segundo turno reproduzindo um tipo de perfil de enfrentamento que era mais comum no período eleitoral, que foi de 94 a 2014, onde PT e PSDB, de alguma forma, eram as forças principais. Então, essa ainda é uma incógnita, mas eu diria que não podemos dar por fixo que Haddad está no segundo turno, em primeiro lugar, e, segundo, haverá uma grande margem de disputa para saber quem vai chegar no segundo turno nas próximas 2 semanas. Professor, pode ser que o eleitor que ainda está indeciso espere até o último momento, até o resultado das últimas pesquisas para decidir o seu voto? Antes, vamos dar a hora certa, 10h39 aqui na PAN. Professor. Eu diria que esse é um dos efeitos que o pessoal costuma chamar, digamos, de voto útil, que é uma definição estratégica do eleitor. O eleitor geralmente gosta de votar em quem vai vencer. E como é que ele sabe quem vai vencer? Hoje em dia, um dos balizamentos para obter informação sobre a capacidade de chegar no segundo turno de um candidato é a divulgação de pesquisas eleitorais. Claro que as pesquisas, às vezes, são contraditórias, nem sempre elas dão os mesmos números, porque a técnica e as amostragens, às vezes, têm divergências, mas esse é um dos balizamentos. E, por outro lado, o eleitor, muitas vezes, escolhe baseado naquilo que ele quer, mas também naquilo que ele não quer. Então, eventualmente, a decisão de um voto pode ser baseada em qual candidato ele considera que teria mais possibilidades de derrotar aquele que ele não quer no segundo turno. Isso tanto pode acontecer na eleição nacional como na eleição estadual. Então, é possível que o eleitor deixe para aquele eleitor que não tem uma identidade ideológica, que não tem uma aproximação com um determinado candidato, que deixe para os últimos dias para saber estrategicamente em quem ele vai votar, tendo em vista que isso vai afetar as possibilidades de quem ele gostaria que estivesse no segundo turno e quem ele não gostaria que ganhasse as eleições.